Então vamos falar nas ondas, e nessa parte de ondas, eu tive o cuidado de selecionar o que mais cai na FUVEST, na Unesp, na Unicamp, e não só nessas. Então a primeira coisa que a gente precisa realmente entender é com relação à parte de o que é uma onda. Ou seja, uma onda nada mais é do que uma perturbação que se propaga no meio, transportando energia sem transportar matéria. Vamos dar um exemplo? Então vamos lá. Imagine que essas bolinhas todas aqui, na realidade, sejam pontos de uma mesma corda. Essa corda está presa em algum lugar, e você segurando na ponta da corda, começa a colocar a corda para oscilar. Assim, ó. Dá uma olhada. Aí, ó. Esse pulso aqui, ó, ele se propaga, ó. Ou seja, essa onda se propaga transportando energia sem transportar matéria. Eu vou voltar à animação, ó. Observe bem. Um ponto da corda sobe, ganha energia potencial gravitacional, tá? E aí, quando ele está subindo, essa energia vai se propagando para os demais. Aí ele começa a descer, e quando ele volta aqui, toda a energia potencial gravitacional que ele recebeu, ele devolve, mas já passou para os outros. E essa energia vai se propagando. A energia, olha aqui, ó, a energia se propaga. Ela é transportada, mas o ponto da corda não vai junto. Então dá uma olhada nisso, ó. Então tá aí, ó. Esta é a velocidade com que a energia se propaga. Então a velocidade de uma onda, na realidade, é a velocidade com que a energia está se propagando. Mas um ponto do meio da corda, ele realmente não vai junto com a onda. Olha esse pontinho vermelho que está piscando aí, ó. Repare que esse outro vermelho oscila junto com ele, sobem juntos e descem juntos. Olha aí, mais um ponto vermelho. A gente vai dizer que eles estão em fase. E olha, a menor distância entre dois pontos que oscilam em fase em uma onda recebe o nome de comprimento de onda lambda. Olha aí, ó. Então, o que é o lambda? Lambda é a menor distância entre dois pontos que oscilam em fase. Por que menor distância? Porque este vermelho aqui e este vermelho aqui também estão oscilando em fase. E a distância entre eles não é lambda, é 2 lambda. Então, a menor distância é lambda. Entre este vermelho e este vermelho, não existe nenhum outro ponto que está oscilando junto com eles. Ok? Então, a menor distância entre dois pontos que oscilam em fase é o que a gente chama de comprimento de onda lambda. E repare você que, ora, esses dois pontos estão lá no topo, e aqui no topo a onda a gente vai chamar de crista da onda. Olha aí, ó. Ora, eles estão aqui embaixo, onde a gente chama de vale. Então, ó, na realidade, o lambda pode ser medido também como sendo a distância entre duas cristas ou dois vales consecutivos. Entendeu agora por que lambda é a distância entre duas cristas ou dois vales? Porque, na realidade, esses dois pontos estão em concordância de fase. Ok, pessoal? Isso fica bem claro aqui, ó. Crista, crista, vale, vale. Agora, dá uma olhada nessa animação. Repare isso, ó, que legal, ó. Veja só. Tá aí a nossa onda se propagando, transportando energia. E vai aparecer o pontinho vermelho também, claro. Né? Essa onda está mais devagar um pouco, que é justamente para você identificar esses dois pontos estão em fase. Portanto, essa distância é lambda. Olha, daqui até aqui é o lambda. Tudo bem? Mas repare que quando o vermelho está aqui embaixo, tem um pontinho aqui que está lá em cima. Olha ele aqui, ó. Ó. Eles estão opostos. Um está na crista, outro está no vale. Então, olha que interessante. E a distância entre esses dois pontos azuis é lambda também. Pontos em oposição de fase, o azul e o vermelho, a distância entre eles é meio lambda. Pontos em fase, vermelho com vermelho, a distância entre eles é lambda. Ou azul com azul, a distância entre eles é lambda. Pontos em oposição de fase, vermelho e azul, a distância entre eles é lambda sobre 2. Agora, veja só isso, ó. A gente vai classificar as ondas de duas maneiras. Primeiro, quanto à natureza da onda.
Quanto à natureza da onda, eu posso ter uma onda que a gente chama de onda mecânica. Está aqui um exemplo de uma onda mecânica. Como assim, Hélio? Ó, todo navio, no caso, tem aqui, por exemplo, um navio seria um barco de pesquisa científica. Existe um aparelho chamado sonar, que ele vai fazer a prospecção do fundo do mar. Como é que ele faz isso? É como se fosse uma ultrassonografia, só que não deixa de ser ultra e passa a ser uma sonografia. Ele emite uma onda sonora, a onda vai até o fundo, reflete e volta. Tá? Pelo tempo que gasta a onda para ir e voltar, ele mede a distância da superfície do mar até o fundo. E ele consegue fazer essa mostra aqui que você está percebendo, ele consegue perceber como é que é o relevo no fundo do mar. Tá ok? Agora, essa onda sonora é uma onda mecânica. Ela se propaga no ar, ela se propaga no líquido, ela se propaga no sólido, se propaga no meio material. E essa onda mecânica, se não tiver meio material, ela não se propaga. Então, o principal exemplo de onda mecânica é o som. Vai esquecer isso, hein? Outro exemplo é a onda eletromagnética. Está aqui, ó. Por exemplo, o vermelho poderia ser um campo elétrico e o azul, campo magnético. Está aqui um exemplo de onda eletromagnética. Exemplo de onda eletromagnética, o principal exemplo de onda eletromagnética é a luz. Olha aí, ó. O micro-ondas, o raio-x, os raios gama, tá? O infravermelho, o ultravioleta. Esses são exemplos de ondas eletromagnéticas, que se propagam, inclusive, no vácuo. Por que, inclusive, velho? Porque a onda eletromagnética se propaga no ar, no gás, no caso, se propaga no líquido e se propaga no sólido. Certo? Atenção, onda eletromagnética se propaga, inclusive, no vácuo. Tudo bem, pessoal? Tá claro isso aqui, pessoal? Preste bastante atenção nisso, hein? Os dois exemplos de onda mecânica e onda eletromagnética. Agora, eu ia pedir a atenção de todos de vocês por causa disso aqui, ó. Classificação quanto à direção de propagação. Primeiramente, vamos ver uma onda longitudinal. Muita atenção agora, porque esse exemplo aqui, ó, dificilmente você vai encontrar na internet. Eis aqui um exemplo de onda longitudinal. Dá uma olhada, ó. Uma série de bastõezinhos aí, só para te dar uma ideia. Repare que os amarelos oscilam juntos. Olha aí, ó. Ou seja, eles estão em fase. E a distância entre eles é lambda. Olha aí, ó, lambda. Daqui até aqui é lambda. Daqui até aqui é lambda. Eles estão em fase. Tá ok? Muito importante isso aqui. E outra coisa que você não pode esquecer. O principal exemplo de onda longitudinal é uma onda de pressão. Essa onda de pressão chama-se som. Som é uma onda longitudinal. Repare que a perturbação se dá na mesma direção da propagação. Olha aí, ó. Já a onda transversal, a perturbação acontece numa direção transversa à direção de propagação. Olha aí, ó. Então, ó, pessoal, muita atenção agora. Olha aí, ó. Onda longitudinal, a perturbação na mesma direção da propagação. Principal exemplo é o som. Onda transversal, principal exemplo de onda transversal, onda eletromagnética. Ou onda numa corda, por exemplo, também. Mas veja, distância entre dois pontos que oscilam em fase é lambda. Olha como essa animação esclarece para chuchu o que é comprimento de onda e o que é onda longitudinal e onda transversal. Ok? Mas você vai gostar mais agora. Dá uma olhada nisso agora, ó. Já ouviu falar do espectro eletromagnético? Olha aí, ó. São as 7 radiações. Lembram-se quais são elas? É o famoso VAAV. Ó, isso aqui tem que ficar na tua cabeça. Por quê? Ó, violeta, anil, azul, verde, amarelo, alaranjado e vermelho. Ok? Bom, estas radiações, o que você vai precisar saber sobre elas? A ordem, com certeza. A ordem, com certeza. Mas mais ainda, você vai precisar saber
F, N e V. O que é o F? É a frequência da radiação. E ele, eu vou ter que saber de cor a frequência? Não, não é isso. Você precisa saber qual delas tem maior frequência. Você vai precisar saber qual é o índice de refração absoluto delas no meio material. No vácuo, todas têm o mesmo índice de refração absoluto, que é 1. Mas no meio material, cada uma tem um índice de refração diferente. E você vai precisar saber qual é a velocidade de propagação nesse meio material. No vácuo, todas a mesma velocidade de propagação, que é a velocidade da luz. Essas são as 7 radiações que são visíveis ao olho humano. Olha aí, ó. Elas são visíveis, as 7. Tudo bem? Qual delas tem maior frequência? Você sabe me dizer? Primeira coisa, existe uma radiação cuja frequência é menor que a frequência do vermelho. Só que a gente não vê essa radiação. Ela se chama, como é que é o nome? Infravermelho. Infra quer dizer inferior. Inferior ao vermelho. E tem uma outra que é superior ao violeta. Se é superior, é ultravioleta. Os prefixos ultra e infra não são por acaso, gente. Infra é inferior ao vermelho, ultra superior ao violeta. Mas inferior ou superior no quê? Na frequência. Então a frequência cresce do vermelho para o violeta. Olha aí, ó. A frequência cresce do vermelho para o violeta. Tá legal? A minha pergunta agora é um pouquinho mais radical. Vamos lá. A minha pergunta é: no vácuo todas têm a mesma velocidade. No meio material, no vidro, por exemplo, vai? Qual delas tem maior velocidade? Ao invés de pensar na maior velocidade, vamos pensar o contrário. Qual que teria a menor velocidade? Ora, a que tem menor velocidade é a que é mais devagar de todas, é a mais morosa, é a mais lerda, é a mais lenta. Violenta. Presta atenção. Violenta. Lerda. Devagar. Então, a velocidade cresce da violenta para o vermelho. Olha aí, ó. Vai esquecer nunca mais. Da violenta, lerda, para o vermelho. Agora, no meio material, no vidro, no ar, no gás qualquer, meio material qualquer, qual delas tem maior índice de refração? No líquido, por exemplo. Na água, qual tem maior índice de refração? Opa, estou em dúvida, Hélio. Então não vai esquecer nunca mais. Olha por quê, ó. O índice de refração absoluto é a razão entre C e V. O que é o C? Velocidade da luz no vácuo, V é a velocidade da luz no meio. Se eu trouxer o V para cá multiplicando N, vai ficar N vezes V igual a C. Isso vai ser o quê, pessoal? Constante. Mas espera aí, se o produto de duas grandezas é constante, elas são inversamente proporcionais. Se elas são inversamente proporcionais, se a velocidade cresce do violenta para o vermelho, o índice de refração cresce do vermelho para o violenta. Olha aí, ó. Tem alguns probleminhas de ótica, de refração, que ele fala assim, uma radiação azul e uma radiação amarela incidem do ar numa placa de vidro. Qual que desvia mais? Ué, vai desviar mais, né? Ou melhor dizendo, qual que se aproxima mais da normal? Elas incidiram obliquamente. Vai se aproximar mais da normal quem tiver maior índice de refração. Ora, se ele falou que uma azul, outra amarelo, maior índice de refração é o azul. O azul aproxima mais do que o amarelo. Então, saber isso aqui vai ajudar vocês, inclusive, na ótica. Bom, vamos lá, ó. As ondas ainda podem se classificar em ondas longas e ondas curtas. Vamos entender esse espectro aqui, porque ele é fundamental. Repare você, ó. Ondas longas, quer dizer que o comprimento de onda é grande. Ondas curtas, o comprimento de onda é pequeno. Ó, distância de crista a crista, distância de crista a crista. Tudo bem? Dá uma olhada na animação. Ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho e luz, ultravioleta, raio-x, raios gama. Helio, por que você fez isso aqui? Porque o espaço que eu tenho aqui, esse espectro visível, é um espaçozinho de frequência, vamos dizer assim, ou de comprimento de onda, muito pequeno. A variação é muito pequena aqui. É só uma fração, uma fraçãozinha, tá?
de todas as radiações eletromagnéticas que a gente consegue ver na forma de luz. Esse é o espectro visível, né? E repare você, infravermelho, que é calor, o calor, aquele calor que você sente quando você se aproxima de uma fogueira ou de um braseiro, é radiação infravermelha. Você percebe isso, você sente na pele, tá? Aí você vê vermelho, abaixo dela infravermelho. E aí vai aumentando o comprimento de onda, diminuindo a frequência. Aqui vai diminuindo o comprimento de onda e aumentando a frequência. Violeta, frequência acima da violeta, ultravioleta. Aí foi aumentando, olha aí, ó. Bom, outra coisa importante que você precisa saber é que isso só vale para radiação eletromagnética. Radiação de baixa frequência transporta baixa energia. Radiação de alta frequência transporta alta energia, muita energia. Então, entre uma radiação ultravioleta e uma radiação infravermelho, quem transporta mais energia é a radiação ultravioleta. Isso é dado por essa equaçãozinha que diz que a energia transportada é igual a H vezes F, ou seja, é proporcional à frequência. Quanto maior a frequência, maior a energia que ela transporta. Hélio, o que é esse H? Chama-se constante de Planck. E ele vai ter que decorar? Não, ele vai te fornecer. Vale 6,62 vezes 10 a menos 34 metro quadrado vezes quilograma por segundo. Constante de Planck. Ele vai te fornecer. Bom, e aí nós vamos finalmente para a equação fundamental da ondulatória. Então imagine que você tem aqui, nesse suporte, preso uma mola e um corpo de massa M, está aqui em equilíbrio, eu coloco esse corpo para oscilar. Repare que ele vai até uma posição máxima para cima, uma máxima para baixo. Então existe uma posição intermediária ali, que é onde ele estava, no caso ali, em equilíbrio. Tudo bem? O máximo que ele vai para cima ou o máximo que ele vai para baixo recebe o nome de amplitude de oscilação. Então, isso aqui é a amplitude de oscilação. Isso tem a ver, sabe com o quê? Com a energia que a mola adquire, né? Quanto mais comprimida, mais energia. Quanto mais distendida, mais energia. Olha aí, ó. Agora, vamos imaginar que, ao mesmo tempo que essa mola estivesse oscilando, isso aqui se deslocasse para a direita ou para a esquerda. Só que ao invés de deslocar isso aqui, eu vou fazer um papel se deslocar lá no fundo. Eu prendo uma caneta ou um lápis nessa bolinha e vou arrastar um papel lá no fundo com velocidade constante. Olha o que vai acontecer. Presta atenção agora, ó. Olha isso, ó. À medida que eu arrasto o papel, olha que interessante. Olha o que está se formando nesse papel. Você reparou? Se formou uma onda, onde a gente tem cristas e vales. Olha aí. E essa onda estaria se propagando com velocidade v. Então, assim como você viu um ponto lá da cordinha oscilar, subir e descer, oscilando, da mesma maneira, isso aqui estaria transportando energia, se eu estivesse deslocando isso aqui para a direita. Tá? Essa velocidade v, vamos calcular da seguinte maneira. Eu sei que pode ser ΔS por ΔT, já que ela é constante, ela é igual à velocidade média. Mas o que é o ΔT? Eu vou considerar o seguinte ΔT. Presta atenção. Quando a bolinha estiver aqui em cima, corresponde a esse ponto, eu vou medir o tempo que ela vai gastar para descer, corresponde a esse ponto, e voltar, que corresponde a esse ponto. De novo, ó, a bolinha aqui em cima. Ó, agora, ó, aí ela desce e sobe. Mas espera aí, uma descida e uma subida é uma oscilação completa, sim. E como isso aqui é periódico, tempo gasto para uma oscilação completa é um período. Então dá uma olhada, ó, a bolinha vai descer, ó. Vou medir esse tempo, ó, desceu, subiu. Isso aqui é um período. Então, este ΔT aqui é exatamente um período de oscilação. Então, este ΔT nós vamos substituir lá em cima. Mas antes disso, dá uma olhada. O que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho crista. E se eu tenho crista, o que é essa distância aqui? Isso aqui é lambda. Olha aí, ó. E não só isso aqui é lambda. Isso daqui também é lambda. Ó, distância daqui até aqui.
Aí eu pergunto para você, qual é o tamanho do tio? Como qual é o tamanho do tio? Qual é o tamanho do tio? A qual tio? Irmão do meu pai ou irmão da minha mãe? Não, não é tio, é tio. Tipo, ó o ditongo, ó o tio, ó o ditongo, olha aí, ó. O tio, que a gente usa para som anasalado, é exatamente isso aqui. Qual é o tamanho do tio? O tamanho do tio, o tamanho exato de uma lambida. E mais, lambda também vai ser a distância entre dois vales. Então, olha que importante agora, ó. Olha isso aí, ó. Distância entre duas cristas é lambda, distância entre dois vales é lambda, e qual é o tamanho do tio? Lambda também. Tudo bem? Então, nesse caso, o ΔS é lambda, dá para a gente substituir lá em cima. Vamos substituir? Então, dá uma olhada, ó. No lugar do ΔT, eu coloco o período T. Olha que legal. No lugar do ΔS, eu coloco lambda. Olha aí, ó. E lá vai o lambda. Aí. Portanto, essa velocidade V pode ser lambda sobre T. Mas mais ainda, dá uma observada. V não é lambda sobre T? Então, posso dizer que a frequência também nós vimos lá no MCU, frequência pode ser o número de voltas num certo intervalo de tempo. Aqui vai ser o número de oscilações num certo intervalo de tempo. Espera aí, e se eu considerar esse ΔT como sendo um período? Um período é o tempo de uma oscilação completa. Olha aí, ó, 1 sobre T. Então, no lugar desse T, eu posso reescrever isso aqui. É igual a lambda vezes 1 sobre T. Lambda sobre T é lambda vezes 1 sobre T. E no lugar desse lambda sobre T, eu posso trocar pela frequência. Está aqui a equação fundamental da ondulatória. A velocidade de propagação de uma onda é igual ao produto lambda vezes F. V é igual a lambda vezes F. Está claro isso, pessoal? Muito importante isso aqui, hein? V é igual a lambda vezes F. Não vai esquecer. Agora, quem depende do quê? Isso também é muito importante. Por exemplo, a velocidade de uma onda depende da natureza da onda, ou seja, se ela é uma onda mecânica, se é uma onda eletromagnética. Se for uma onda mecânica, se ela é o som, ou se é uma onda numa corda, ou se é uma onda na superfície de um lago ou da piscina, tá? Depende da natureza da onda e do meio, ok? A frequência depende somente da fonte emissora. Então, grave isso que o Hélio vai falar. A partir do momento que você emitir uma onda, você pode mudar o diabo nessa onda, menos a frequência dela. Você não consegue mais alterar a frequência da onda. Eu só consigo alterar a frequência das ondas que eu ainda vou emitir. Aquelas que eu já emiti, meu filho, isso não tem jeito de alterar. Aí alguém já vai falar assim, né? Vai pensar assim, Hélio, mas peraí. E o efeito Doppler? Ótimo, ótimo. Você vai ver hoje. Não depende. O efeito Doppler não altera a frequência da onda. O efeito Doppler, ele vai atingir a onda percebida, não a onda emitida. Cuidado, hein? E por último, o lambda. O lambda depende dos dois, depende do meio e da fonte. Tá legal? Olha só essa questão. A figura abaixo apresenta a configuração instantânea de uma onda plana longitudinal no meio ideal. Nela estão representadas apenas 3 superfícies de onda, alfa, beta e gama, separadas respectivamente por lambda e lambda sobre 2, onde é lambda o comprimento de onda da onda. Em relação aos pontos que compõem essas superfícies de onda, pode-se fazer as seguintes afirmativas. Então vamos lá, ó. Primeira afirmativa. Estão todos mutuamente em oposição de fase? Segunda afirmativa. Estão em fase os pontos das superfícies alfa e gama? Terceira afirmativa. Estão em fase apenas os pontos das superfícies alfa e beta? Quarta afirmativa. Estão em oposição de fase apenas os pontos das superfícies gama e beta. Bom, primeiro lugar, olha a afirmativa 1. Estão todos mutuamente em oposição de fase. Para isso, eu vou ter que descobrir se eles estão em fase ou oposição de fase, analisando, por exemplo, o seguinte. Vamos imaginar que alfa fosse crista. Olha aí, ó. Imagina que alfa fosse crista. O que seria beta? Crista ou vale?
Como a distância entre eles é lambda, se a distância entre dois pontos é lambda, eles estão em concordância de fase. Portanto, se aqui é crista, aqui também vai ser o quê? Crista. Olha aí. Tudo bem? E o que seria o gama? Opa, a distância entre eles é meio lambda. Se é meio lambda, eles estão em oposição de fase. Beta e gama estão em oposição de fase. Se está na crista, esse aqui está no vale. Olha aí. Então vamos ver. Primeira afirmativa. Estão todos mutuamente em oposição de fase? Não estão em oposição de fase. Beta e gama estão em fase. Esquece a primeira. Esses estão em concordância de fase e esses dois estão em oposição de fase. Olha aí. Estão todos mutuamente em oposição de fase. Não é verdade. Beta e alfa estão em fase. Esquece a primeira. Estão em fase os pontos da superfície alfa e gama? Não. Alfa é crista, gama é vale, estão em oposição. Esquece. Estão em fase apenas os pontos da superfície alfa e beta. Grife, por favor, a palavra apenas. Agora, dá uma olhada na 4. Estão em oposição de fase apenas os pontos da superfície beta e gama. Muita gente, vou até grifar também, muita gente vem assinalar essa. E não é verdade. Porque se gama está em oposição de fase com beta, gama também está em oposição de fase com alfa. Olha aí, ó. Vale e crista, oposição de fase. Vale e crista, oposição de fase. Então não é apenas. Esse apenas aqui, pode esquecer, meu filho. Tá? Portanto, a alternativa correta, a alternativa C, nessas condições, é verdadeira, alternativa C. 3, afirmação 3.